Olá, muito boa noite. Estamos de volta com o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o chefe da consultoria jurídica do Ministério da Agricultura e também presidente do Conselho de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, Dr. Maximiliano Thamer. Dr. Thamer, no bloco passado a gente falou de reforma agrária um pouquinho, mas eu queria entrar em um outro assunto que é muito importante e que começa a tomar conta aí de muitos países. A Europa está insistindo muito nisso e os Estados Unidos já tem lá um projeto de um deputado americano para que faça o seguinte, olha, país que não tenha uma sustentabilidade comprovada na sua produção, ou seja, produto ali oriundo de desmatamento, por exemplo, de terra indígena, não quero nem saber, nós não vamos comprar. E o mundo está voltando os seus negócios para essa questão da sustentabilidade, porque o planeta está aquecendo, há uma mudança aí, ou um início de mudança na forma de fazer negócios. Ok, a guerra pode ter até reduzido um pouco a velocidade desse processo, mas a Europa continua insistindo muito nisso, os Estados Unidos estão entrando, tudo bem, tem muita gente que diz aí, não, olha, existe aí um componente de preservação, um componente de reserva de mercado, né? Essa questão econômica também pesa, mas há uma preocupação com isso, o Ministério está de olho nisso para que os nossos exportadores possam continuar trazendo desenvolvimento para o Brasil e não acabem aí excluídos de uma rodada de negócios maior por causa da falta de sustentabilidade? Você está perfeita, Denise. A preocupação é essa e, de fato, há esse movimento na Europa, nos Estados Unidos. Mas o que eu posso falar é que a agricultura brasileira é sustentável. Ela segue todo o seu regramento, como a gente volta a falar sempre, cai no Código Florestal. E a gente tem áreas hoje, e que, de fato, e a ministra Tereza Cristina, ela insiste nisso, a gente tem muita área para ser aproveitada antes, sem a necessidade de desmatar qualquer área, né? E esse movimento hoje é muito grande, mas nitidamente de cunho comercial por trás disso, de que a floresta amazônica tem que ficar intacta, né? E aí nessa linha é que vem a dificuldade. E eu chego a falar, e puxando um pouco para o lado jurídico, né? Eu acho que chega a ser um atentado à soberania brasileira de não poder aplicar a sua lei do Código Florestal, que permite você... Que é um bom código, né? Talvez o mais Quem dera restritivo. cada país tivesse um igual. Claro, o Zé Maria Nós lembrou íamos estar muito bem. numa outra situação. Hoje, a gente vê, hoje é muito fácil você ter imagens aí de todo o país. Procura mata ciliar em outros países. Você não encontra, principalmente na Europa. Você vê as plantações chegam até na beira dos rios, né? Agora, Aqui no Brasil você tem essa restrição que a gente tem que cuidar e tem que cuidar mesmo das matas ciliares, das áreas de preservação permanente, né? As APPs, a gente tem que ter uma reserva legal. Claro, há todo um cuidado, né? Mas volta e meia surgem, isso tem muita repercussão lá fora, as denúncias de, olha, aumentou a área desmatada, volta e meia surgem esses dados, a gente tem acesso, né, a esses dados, isso repercute muito lá fora. Tivemos aí o caso dessa denúncia de estupro de uma menina de 12 anos numa aldeia indígena, que até agora a polícia não conseguiu saber o que houve realmente ali. Isso também repercute lá fora. Isso pode atrapalhar os negócios do Brasil? Há um movimento aí ou alguma coisa também na área de comunicação, para uma articulação com o Ministério das Relações Exteriores para que isso não afete as exportações brasileiras? Tem sim. O contato do Ministério das Relações Exteriores com o Ministério da Agricultura é muito grande. A gente sempre está em contato exatamente para melhorar essa comunicação. E essa preocupação não é só do governo. Em várias empresas que a gente tem contato ali no Ministério, né, que vão levar as demandas, a gente vê que eles têm essa preocupação porque, de fato, afeta. Agora, o que tem que ser mostrado é que essa agricultura do Brasil, ela é
ela é sustentável, que ela segue as regras restritas e exigentes do Código Florestal e que as áreas que estão sendo desmatadas, elas têm que a gente falou, se estiver sendo desmatada de maneira ilegal, tem que ser punida. E esse levantamento é um levantamento que é difícil para um tamanho de área daquela, né? Fazer essa fiscalização toda é muito complicado. Agora, o que a gente tem que lembrar também é que quase tudo é atribuído para a União, como se a União fosse a responsável por 100% da área da Amazônia. A gente fez um levantamento recente lá no INCRA, que a gente vê que a área da Amazônia legal, se a gente for dividir em área federal e área não federal, a área não federal é aquela área particular e a área dos estados. Está mais ou menos 54%, salvo engano, para a federal e 46% para os estados e para os privados. Para o privado, quem é que faz a fiscalização? É o Estado que tem essa competência. Então, tem muita coisa que é atribuída para a União, mas tinha que ser repartida essa responsabilidade. Mas dentro do próprio Estado, né, da União e nos estados e nos municípios, isso se repete, né, a divergência. Eu vejo, por exemplo, assim, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, existia, não existe mais o Ministério de Reforma Agrária. Isso não poderia estar na mesma pasta, sob o mesmo comando? Trindade, na reforma administrativa no início do governo, a gente tentou fazer algumas alterações. Né? Você estava lá, né? Na transição, eu participei da transição. E a gente tentou fazer algumas alterações exatamente nessa linha. Trazer algumas secretarias que não tratam diretamente do meio ambiente, por exemplo, da FUNAI, trazer a parte territorial para dentro do INCRA, para a gente concentrar no INCRA, o INCRA ser o gestor fundiário do Brasil, né? Que era uma questão até lógica. Por que isso não foi feito? Ajuizada a ação no Supremo, que mandou voltar com essa área, falando que o entendimento que se deu é que poderia afetar a proteção indígena, mas dos índios. E aí voltou ficou a FUNAI na configuração que era e que é a atual. Mas a ideia era... Voltou para o Ministério da Justiça. E aí voltou para o Ministério da Justiça. Agora, a ideia toda era exatamente levar toda essa questão fundiária para dentro do INCRA, que é o órgão fundiário que nós temos. Que hoje fica difícil saber direitinho qual que é essa área. Nós trabalhamos 3 anos para poder chegar a esses dados que eu falei agora, para a gente definir o que é a área federal e o que é a área particular e estadual. Até para saber de quem cobrar, né, na hora que acontecer alguma coisa errada. Vai tudo nessa linha, Denise. É essa que é a ideia da gente poder saber direito. Eu não sei, por exemplo, parque estava num órgão, terra indígena no outro órgão. A gente tinha sobreposições dessas áreas, né? E a ideia era exatamente a gente ter essa gestão da questão fundiária brasileira. Mas continua, então, né? Cada uma num órgão, assim, diferente. Continua, mas a gente está conseguindo fazer uma integração desses dados, dos bancos de dados, tirar esses sombreamentos para a gente poder saber. Hoje a gente tem um problema que a gente tem muitas áreas que elas são chamadas não destinadas, que a gente poderia entregar, por lei, tem toda uma sequência de destinações que a gente pode dar a essas áreas que facilitariam a fiscalização e até a utilização dessas áreas, como, por exemplo, se a gente chegasse à conclusão que poderia ser uma área para ir para a concessão florestal e a gente fazer a concessão florestal daquela área. Juridicamente, esse é um debate muito forte, principalmente nas redes, com fake news para lá, com interpretação pela metade. Não existe terras dos índios, né? As terras são da União e uso e fruto indígena, né? E eles não são nação, a nação é brasileira, né? Nação brasileira. Juridicamente, como é uma terra indígena, como é uma reserva indígena, juridicamente, ela em que situação o governo pode retomar ou repassar?
Não, a partir do momento que ela entra no processo lá de demarcação né, e a entrega da área lá para o índio, ela fica para o índio, como falou, é da União, mas fica o usufruto para a comunidade, para as comunidades tradicionais, né? Exatamente. E o que hoje se discute muito é a questão do marco temporal, né? Que essa discussão está em discussão no Supremo Tribunal Supremo Federal Tribunal e ainda não foi definido. E o presidente Jair Bolsonaro já falou que se tiver que retroagir, ele não aceita. E aí já foi outra tensão com o Supremo Tribunal Federal. Aliás, todo dia, né? Essa coisa de tensão com o Supremo já virou ali. Agora, essa rotina. Questão, ela tem que ser decidida, na minha opinião, pelo Congresso. E lá tem o projeto. Não seria mais fácil definir, então, pelo Congresso? Porque aí se faz um debate aberto. Como foi, por exemplo, no Código Florestal, né, que teve toda essa discussão da sociedade. Mas o Código Florestal, o Zé Maria lembrou bem, nós tínhamos um relator altamente paciente, que conhecia todos os parlamentares, né, que era uma pessoa para fazer essa discussão no Congresso agora do marco temporal. Você precisa arrumar um relator ali também com bastante paciência, um estilo zen. O Ministério está discutindo isso também? O senhor já tem um anteprojeto para levar para lá? O mapa vai entrar nessa... Já está o projeto de lei já está lá no Congresso. Aí ele foi para uma comissão e aí agora deu uma parada, né? O marco temporal, só para explicar, é para saber se as demarcações, né, acontecem no momento da promulgação da Constituição ou depois, né? Ou lá atrás. Não, que só poderia fazer a demarcação de uma terra indígena se a comunidade tradicional já estivesse naquela promulgação em 88. Exatamente. Em 88, após, aí não... E é o que eles querem, né? Que também após, né? A formação Nós temos um parecer... E aumentar muito, né? Vai aumentar muito. Não, que aí discute alguns aspectos, e aí também vai para aspectos técnicos, por exemplo, fazer a ampliação de terras já demarcadas. Essa é uma outra questão que também é discutida. Doutor, o abastecimento no Brasil sempre foi a marca forte do Ministério da Agricultura e da própria Conab, né? Houve um momento em que a Conab tinha, inclusive, supermercados, como é que era o nome? Cobal. Hoje não tem. Hoje também o estoque regulador que o Ministério da Agricultura comprava para controlar preços também está mínimo, não tem mais aqueles grandes silos, né? Nesta área de regular preços e abastecimento, o que a Conab está agindo? De que forma? Hoje a Conab, até pelos preços que nós temos hoje dos produtos agrícolas, né, a gente não chega no preço mínimo, a gente está bem acima. A questão de estoque regulador, que muito tem se falado hoje, ela, por lei, ela é utilizado para poder manter o preço mínimo para o produtor. Como esse preço está acima, hoje a gente não tem necessidade de fazer estoque para que seja mantido o preço mínimo. A produção agrícola ela é suficiente para o mercado interno e para a exportação. O que hoje a Conab tem feito, e essa é a transformação da Conab, é ela passar a ser, além da executora de várias políticas públicas, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, é ser uma empresa de produção de informações agropecuárias. E isso hoje, para o nível da nossa agricultura, para o nosso agronegócio, isso está se tornando fundamental. Eu posso citar aqui como um exemplo que esse ano a previsão de safra da soja, que a Conab levantou os números e previu uma queda por conta das questões climáticas, ele foi utilizado pela Bolsa de Chicago para esse número que previu essa quebra. E foi um trabalho de alteração de metodologia, mudança de metodologia, com um acompanhamento melhor dos técnicos nos campos. A Conab tem uma capilaridade muito grande, por isso a gente está chegando com um número com essa acurácia. E essa previsão de safra, ela também nos leva a uma outra
questão que eu posso prever com muita antecedência eventual falta de um produto, igual nós tivemos do arroz em 2020. A gente poderia, sabendo com mais antecedência, poderia atuar e não ter aquela elevação de preço. Pois é, né? Porque os armazéns já foram vendidos, aqueles grandes silos, aquelas coisas, ou ainda tem lá esse... Não, os armazéns todos estão na Conab, mas a gente colocou os armazéns no programa, lá no PPI, de parcerias de investimentos do Ministério da Agricultura. Aluga, né? Aí, ou vamos alugar, ou vamos vender, vai depender do estudo que o PPI fizer, para ser a melhor opção para o governo. Hoje não falta alimentos, né? Não falta alimentos. Está faltando dinheiro para alguns, dinheiro para comprar alimentos, né? O que ficou caro, aumentou, né? O alimento aumentou, como aumentou tudo, né? Então, o custo de vida, no geral, aumentou muito. Mas a inflação nessa área está superior, né, doutor? E acho que nós estamos vivendo um contexto mundial, que é uma inflação mundial. Nós temos inflação em países que antes não tinham inflação e a falta de alimento, né? A Ucrânia, ela é uma das maiores produtoras de produtos agrícolas, né? E com essa guerra também... E a Rússia também. A Rússia, e acabou complicando mais ainda a situação. E o transporte também está impedido, né? Transporte de alimentos, de insumos, está bem dificultoso. A gente sabe já subindo, histórico, né? O problema, por exemplo, de containers, né? Dizem que chega a subir 1000% no transporte do setor. Eu não sei o número, mas a gente acompanha, sabe que é um gargalo que nós temos hoje. Aí, né? Muito bem. Olha, uma conversa boa hoje aqui no Frente a Frente sobre a agricultura, por uma visão bem diferente, mas é que a agricultura está muito profissionalizada aqui no Brasil e no mundo, e é preciso, sim, estudar todos os âmbitos. Maximiliano Thamer é o chefe da assessoria jurídica do Ministério da Agricultura e presidente do Conselho da Conab, que é exatamente essa companhia de alimentação do Brasil. Doutor Thamer, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida em Brasília. Eu que agradeço a oportunidade, Trindade. São temas diversificados, né? Instigantes e de um setor da economia hoje que está ajudando muito, né, a balança comercial e o PIB brasileiro. Então, eu fico muito honrado de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Muito bem, muito bom. E nessa mesa redonda aqui do Frente a Frente, discutindo os problemas nacionais, vamos mudar o mundo, né? Está minha parceira Denise Rotenburg. Muito boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, doutor Thamer. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria mandar um abraço especial para a dona Aurinha, lá do Cerro, que está nos assistindo, é da sua terra, viu, Zé Maria? E ela, todas as quartas-feiras, acompanha o nosso programa, junto com os filhos Raul e Noia. Muito obrigada pela sua audiência e boa noite a todos. Boa noite, obrigada para você que nos assistiu. O Cerro é onde nasce o Rio Jequitinhonha, que banha o Vale do Jequitinhonha. Eu sou do Vale, sou de Medina, né? Região linda ali de Diamantina. Muito bem. É isso. Olha, eu queria agradecer. Muito boa noite. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui no Frente a Frente. Continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as principais notícias do mundo e aqui do Brasil. É isso. Obrigado e até lá. Fiquem com Deus.